Olá, boa noite, tudo bem? Vou aqui gravar mais uma aula, tá? Direcionada especial aos alunos do sétimo ano e aos meus alunos do PEJA, a turma 152, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre números inteiros. Tá lá na turma 151 ou no sexto ano, durante o dia, vocês estudaram sobre os números naturais. Lembra dos números naturais? Os números naturais eram aqueles números que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? É, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar uma reticências aqui. 11, 12, infinitamente. Se você observar, aqui estão eles, ó. Aqui seriam os números naturais, que a gente usava a letra N para representar. No caso aqui, a gente vai estudar os números inteiros. O que seriam os números inteiros? É os números naturais, que na verdade seriam os números positivos, só que o positivo não necessariamente precisa ser colocado, que é o sinal de mais. E agora a gente vai usar os números negativos. Você pode falar, professor, mas para que eu vou precisar de número negativo? Em inúmeras situações da vida você usa números inteiros. Por exemplo, se você está devendo alguém, como é que você representa isso? Se eu devo R$ 1.000, você pode representar, pode escrever devo R$ 1.000, você pode botar lá devo R$ 1.000. Ou, se você quiser economizar tempo, você bota menos 1.000, né? Ou seja, você está representando por um número negativo. Quando você tem um menos antecedendo o número, a gente chama esses números de negativos. E se tiver um mais, que não precisa aparecer, por exemplo, se tiver o número 2 sem sinal, ele é o positivo. Os números que têm o sinal de mais são chamados de positivos. Ah, professor, em que eu uso o número positivo? Por exemplo, se você está sobrando dinheiro na tua conta, você está positivo. Se está faltando, você está negativo. Se você não tem nada, você está nulo, né? Que é o zero. O zero não tem nem mais nem menos, tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui. O que você precisa entender? Número inteiro são os números que a gente usa essa letra aqui para representar os números inteiros. Ó. A letra Z, em homenagem ao matemático que descobriu, que difundiu, tá, esse conjunto numérico. Tá? Então, toda vez que tiver um menos, professor, não é conta de menos, é um número que é um número negativo. Aí você pode falar, em que mais eu uso, professor? Em inúmeras situações, por exemplo, temperatura, quando está muito frio, negativo. Tá? Nós vamos ver mais à frente algumas situações. O que eu quero destacar aqui é, por exemplo, o número menos 1 e o número mais 1 a gente chama de simétricos ou opostos. Simétricos ou opostos são aqueles que estão à mesma distância da origem, que é o zero. Você define o zero, aqui são os números na reta. Professor, para que serve o número na reta? Para indicar uma ordem. Para que serve a reta numérica? Para indicar uma ordem. Né? Na reta, o maior número estará à direita do outro. À direita do outro. À direita, a sua direita. Mão, tá? Se você escreve com a mão direita, vai estar nessa direção. Todos os números. Por exemplo, ó, o mais 5 pega o zero e o mais 5. Quem é que está na direita? Se você parasse aqui no meio, você, imagina que você, de costas, está virado para os números. Tá? Quem é que está na sua direita? O mais 5. Então, o mais 5 é maior do que o zero. Aí, esse sinal aqui é o sinal de maior. Para que serve essa reta numérica, professor? Para indicar uma ordem. O maior estará à direita do outro. Então, por exemplo, quem é maior?
menos 3 ou 0? Quem é maior? Aí você para lá no meio. Né? Você para lá no meio. Você para aqui no meio, ó. No meio, entre o 0 e o 3, o menos 3. Quem está à tua direita? O 0. Então, o 0 é maior. O menos 3 é menor. Essa reta numérica, pessoal, serve para isso, para te indicar uma ordem. O maior estará à esquerda e o menor estará à direita, beleza? Então vamos lá. O que eu uso o número negativo, positivo? Saldo de gols. Por exemplo, se o teu time fez mais gols do que tomou, o saldo vai ser positivo. Por exemplo, eu sou flamenguista, olha a camisa. Vamos supor que o Flamengo fez 20 gols. Fez 20 gols, tomou 12. 20 tira 12 é quanto? 8. Positivo. Positivo não precisa aparecer. Se aparecer sem sinal, é positivo. Agora vamos supor um outro time aí. O Vasco, por exemplo. O Vasco fez 12 gols e tomou 15. Qual é o saldo? Vai ficar devendo quanto? 3. No caso aqui, o saldo é positivo. E o saldo do Vasco seria Não é porque eu sou flamenguista que eu fiz isso, né? Então, se tiver um menos, é um número negativo. Saldo bancário, se você está devendo ao banco, está negativo. Se você tem, positivo. Débito. Se você, por exemplo, quando tu vai pagar alguma coisa, você fala assim, vou pagar no débito. E você olhar lá na sua conta, desconta na hora. Vai aparecer um menos lá. Ah, fiz uma compra de 20 reais. Menos 20 vai aparecer lá. Crédito. Fizeram um crédito, ou seja, depositaram um valor na minha conta de 50 reais. Vai aparecer lá mais 50. Temperatura. Se for muito frio, temperatura. Como é que a gente mede temperatura? Usando termômetro. Nível do mar. Isso aqui é interessante. O nível do mar é 0, pessoal. Acima é positivo. Então, essa reta aqui, ó. Opa. Essa reta. Ela é para cima é positivo. Mais 10 metros. E para baixo? Esse mergulhador aqui, ó, suponhamos que ele esteja a 5 metros de profundidade. Menos 5 metros. Tá? Aqui é um extrato bancário, ó. Saldo mais 1.325,99. Aí fez compras, foi um débito. Pagou multa, menos 47,50, débito. Cheque que compensou, débito. Se alguém depositar um valor, aí vai ser crédito. Então tem várias situações. Por exemplo, jogos da Libertadores acontece muito. Ah, o jogo é a 3 mil metros acima do nível do mar. Ou seja, positivo. Se for abaixo, negativo. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí, né? Então, esses números são importantes. Vamos ver essa situação aí. Um submarino navega a profundidade menos 200, ou seja, tem lá o nível do mar, né? Vamos botar aqui mais bonitinho. Tem aqui o mar. Imagine aqui o mar, né? Aí você, acima do nível do mar, vou botar uma reta aqui, né? Aqui é o nível do mar, nível do mar, altura. Então, o submarino estava a menos 220 metros, profundidade, estava abaixo. Ele é acompanhado por um avião de treinamento da Marinha, que voa a 900 metros de altitude, né? 900 metros de altitude. Deixa eu botar aqui mais para cima. 900 metros. O positivo não precisa colocar. Qual é a distância? Tá? Está a quantos metros? Isso aqui você poderia fazer o quê? Aqui é 0. Do 0 até o 900 tem 900. Do 0 até o 220 tem o quê? 220. Soma as duas distâncias. 1120. 1120 o quê? Metros. 1120 metros. Ah, professor, tem um outro jeito de fazer? Teria. Você poderia fazer a diferença entre as distâncias. Como assim? Pegar 900 menos
menos 220. Porque é diferença. Esse menos aqui significa diferença. Diferença. Certo? Aí, quando tem o menos na frente, a gente vai ver que inverte o sinal de dentro do parênteses. Então, vai ficar mais 220. Aí você soma, isso aqui vai dar quanto? 1.120 metros de distância. Mas isso é muito óbvio, pessoal. Essa distância daqui de cima até aqui embaixo vai dar 1.120 metros. Né? Então, ó, a gente está usando o número positivo, negativo. Importante vocês saberem. Outra coisa que a gente usa, número negativo, positivo, né? São os fusos horários. Por exemplo, o Brasil, ele tem quantos fusos horários? O Brasil tem 3 fusos horários aqui, ó. Esses estados aqui que estão nessa região é a menos 2 horas do horário da França. Então, por exemplo, lá, se na França é meio-dia, aqui vai ser 10 horas. Tá? Se na França é meio-dia, aqui vai ser o quê? 9 horas. Certo? Aí se for esses estados, aqui por exemplo, essa região aqui no centro aqui, ó, tá? Tem esse fuso horário, menos 3 horas. E essa região aqui tem esse fuso horário aqui, ó, menos 4 horas de Lilás. Beleza? Então vamos ler aqui, ó. As amigas Milena e Maria Clara, moradoras da Bahia, decidiram passar férias em Manaus. Manaus está aqui, ó, no Amazonas. As duas saíram da Bahia às 11 horas. Bahia está aqui. Então eles viajaram para cá, né? Fizeram a viagem de avião, é óbvio, né? Porque senão daria muitas horas de viagem. A duração da viagem foi de quantas horas? 4 horas. Saíram 11 horas. 11 horas mais 4 horas, né? 11 horas mais 4 horas, isso aqui daria quanto? 11 mais 4 daria 15. 15 horas. Opa. 15 horas. Só que o horário do Amazonas é 1 hora a menos do horário da Bahia, que está na região verde aqui. Você tem que diminuir 1 hora aqui, pessoal. Então, na verdade, ela chegaram a que horas? 14 horas. Ou seja, a gente usou número positivo, negativo, tá? Importante, os fusos horários. Vamos lá, a gente quer ver agora as operações com números inteiros. Porque é muito comum o aluno perguntar assim, professor, se, por exemplo, colocar assim, 7 menos 12. Professor, como é que eu vou resolver isso? Se eu só tenho 7 e estou tirando 12, quanto que isso vai dar? Você vai ficar devendo, mas é possível fazer essa conta. Ou se eu colocar assim, ó, menos 7 mais 12. Professor, tem sinal de menos, tem sinal de mais, qual é a conta que eu vou fazer? Então, por isso que a gente vai ver as operações com os números inteiros, para a gente conseguir resolver situações desse tipo. Conseguir aplicar em situações da nossa vida. Isso aqui seria fácil. Se você aplicar o conhecimento que você tem aí do seu dia a dia, faz de conta que você tem 7. Pegou 12 emprestado, faz de conta que você tem 7 comigo. 7 reais teu tá comigo. Você me pede 12. Vai ficar me devendo quanto? Vai ficar devendo 5. Menos 5. Dívida é negativo. Né? Eu vou voltar lá no início. Eu não botei aqui, mas quando você fala em dívida, você vai representar por um número negativo. Certo? Então, faz de conta que você está devendo 7. Você pagou 12, vai ficar quanto de crédito? Você estava me devendo 7, mas você me deu 12, vai ficar com quanto de crédito? 5. Crédito é positivo. Beleza? Então, ó, primeira conta deu menos 5. Professor, mas foi qual conta? Né? A gente vai ver qual conta fazer. Ó, vamos ver essa situação. Um certo dia foram anotadas as seguintes temperaturas no Rio de Janeiro e Madrid. No Rio de Janeiro, 35 graus positivo. Lembra que quando não tem sinal é positivo.
e Madrid, menos 4 graus Celsius negativo. Qual é a diferença entre a temperatura das duas cidades? Tá? Só observando aqui que a temperatura não tem esse tracinho aqui embaixo, é só assim, ó, 35 graus Celsius ou 4 graus Celsius. Tá? É a unidade de medir graus que a gente utiliza. Existem outras, Kelvin, Fahrenheit, mas a gente usa graus Celsius para medir temperatura. Tá? Qual é a diferença? A diferença é a subtração. Então, por exemplo, pega a cidade do Rio de Janeiro, 35 graus Celsius, menos, porque é a diferença, a temperatura da cidade de Madrid. Quando tem um menos antes, você tem que inverter o sinal. Você vai pegar o... Toda vez que tem um menos antes, significa o quê? Que você vai pegar o simétrico. O que é o simétrico do menos 4? Simétrico é o mesmo número com o sinal invertido. O simétrico seria o mais 4. Então vai ficar 35 graus mais 4. Dá quanto? 39. E se você fizer um termômetro aqui, ó, deixa eu botar uma reta aqui. Se você colocar um termômetro, então uma reta aqui representando um termômetro. Imagine esta reta representando um termômetro. Aí você tem a origem aqui, vou botar a origem aqui, o 0 graus. Para cima é positivo. No Rio de Janeiro estava lá em 35 graus positivo. Não precisa botar um mais, não. Já em Madrid estava o quê? Menos 4 graus, abaixo de 0 negativo. É igual aquele problema do submarino, pessoal. Se você observar, do 35 até o 0 tem 35 graus. Do 0 até o menos 4 tem quantos graus? 4 graus. No total vão ter quantos graus? 39. Por isso que a diferença deu 39 graus, tá? Mas aí você ainda não sabe. Pô, professor, como é que eu vou saber qual conta fazer? A gente vai ver já já. Vamos só ver essa situação aqui. A família de Joana juntou R$ 3.600 para uma viagem de férias. Ao contratar uma agência, fecharam um pacote de 4.000. Só tinha 3.600. Como ficou o saldo da família? Tinha 3.600 positivo, porque tinha, tirou 4.000. Precisou gastar 4.000. Quanto que ficou? Essa família ficou devendo ou sobrou? Ficou devendo quanto? 400. Devedor em 400. Moleza, né, pessoal? Ah, professor, mas qual é a conta? De mais ou de menos? A gente já vai ver agora. Você pode reunir aquelas situações em duas regras. Essas regras só valem para adição e subtração. Toda vez que os sinais forem iguais, você vai somar o módulo dos números. O que é o módulo dos números? Módulo dos números, pessoal, é o número sem o sinal. Por exemplo, quem é o módulo de menos 4? É igual a 4. Quem é o módulo de mais 4? É o 4. O módulo é o número sem o sinal. A gente pode representar módulo assim, ó, com esses dois tracinhos. Módulo de menos 4, 4. Módulo de mais 4, 4. Módulo é a distância do número até o zero. Se você voltar lá no começo, qual é a distância do mais 4 até o zero? É 4. Qual é a distância do menos 4 até o zero? É 4. Por isso que o módulo é 4. Então, ó, toda vez que for iguais, você vai fazer uma conta de mais, somar, e repetir o mesmo sinal. Se for diferente, você vai diminuir e repetir o sinal do maior. Como assim, professor? Ó, botei aqui, vou botar até aqui embaixo. Ó. A primeira regra. Mais 5 com mais 3. Se você observar, os sinais é positivo e positivo, positivo. Sinais iguais. Então, repete. Soma os números, ó, somar. 5 mais 3, 8. E repetir o sinal. Olha o exemplo 2 que está lá em cima. Exemplo 2. Menos 5 com menos 3.
Sinais são iguais ou diferentes? Iguais. Toda vez que sinais são iguais, faz o quê? Soma. 5 mais 3, 8. E repete o mesmo sinal. Ah, professor, mas era negativo. Uma dívida de 5 com uma dívida de 3 dá uma dívida de quanto? De 8. Mesma coisa aqui, ó. Menos e menos. Sinais iguais, soma. Somou. 75 mais 86, 161. Ah, professor, tô com um pouco de dúvida ainda. Então vamos fazer aqui mais um. 12 mais 12 mais 7. Sinais são iguais ou diferentes? Iguais, ó. Positivo e positivo. Quando os sinais são iguais, a gente faz o quê? Soma. 12 mais 7 é 20, é 19. E repete. Mais com mais. Sinais iguais, repete. Essa é a primeira regrinha, pessoal. Primeira regra. Sinais iguais. Tá aqui, ó. Sinais iguais, somar. A gente só somou e repetiu o mesmo sinal. E se os sinais forem diferentes, professor? A segunda regra. Aí eu botei aqui, ó. Primeiro exemplo, mais 5 com menos 3. Ó, diferentes sinais. Se você observar aqui, ó, um é negativo e o outro, perdão, um é positivo e o outro é negativo. Diferente, faz o quê? Esquece o sinal. Módulo é o número sem o sinal. Vai diminuir. 5 tira 3 é quanto? 2. Sinais diferentes faz o quê? Repetir o sinal do maior. Quem é maior? 5 ou 3 em módulo? É o 5. Então repete o sinal do 5. Ah, professor, e se for assim, ó, igual o segundo exemplo ali, menos 5 mais 3. Sinais são iguais ou diferentes, pessoal? Diferente. Então diminui. Esquece o sinal. 5 tira 3, 2. Quem é o maior? 5 ou 3? É o 5. Então repete o sinal do 5. Aqui, ó. Menos 2. Ah, professor, ainda estou com dúvida. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Menos 12 mais 7. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Então diminui. 12 tira 7 é 5. 12 tira 7 é 5. Quem é o maior? 12. Ah, professor, tem um outro jeito para fazer? Você pode pensar em dívida, em saldo. Você pode fazer assim, ó. Eu tinha 5, ganhei mais 3, tenho quanto? 8. Eu estava devendo 5. Gastei mais 3, estou devendo quanto? 8. Tinha 12. Ganhei mais 7, tenho quanto? 19. Tinha 5. Gastei 3, tenho quanto? 2. Estava devendo 5. Ganhei 3, estou com quanto? Menos 2. Estou devendo quanto? Menos 2. Estava devendo 5, paguei 3, estou com quanto? Menos 2. Você pode pensar assim ou usar as regrinhas que eu falei aqui para vocês. Sinais iguais, somar. Sinais diferentes, né? Vamos botar aqui mais algumas aqui, ó. Por exemplo, assim, mais 7 com menos 2. Sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Diferente faz o quê? Diferente, diminuir. Você vai diminuir. 7 tira 2, 5. 7 tira 2, 5. E repete o sinal do maior. Agora, se fosse logo assim, ó, menos 7 mais 2. Troquei o sinal dos números. Quanto que dá isso? Sinais são diferentes. Diminui. 7 tira 2 é 5. E repete o sinal do maior. Se fosse iguais, professor, assim, menos 7 com menos 2. Sinais iguais, soma. Então, ó, a regrinha que eu coloquei ali para vocês é sinais diferentes você diminui. Se forem iguais, ó, se forem iguais, o que a gente faz? Deixa eu botar aqui. Se forem iguais, ó, soma. 7 mais 2 é 9 e repete o mesmo sinal. É duas dívidas, uma de 7, uma de 2 dá uma dívida de 9. Sinais iguais, soma. E repete sinal. Então a segunda regra é sinais iguais
soma. Então, diferente diminui, iguais soma. Beleza? É o que está escrito aqui, ó. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, diminui. Beleza? Multiplicação e divisão, pessoal. Quero fazer a multiplicação e divisão, professor. O que eu tenho que fazer aí? Vamos ver essa situação. Deixa eu ver quantos minutos nós estamos. Então, 25. Vamos lá. Ao ler o anúncio ao lado, dona Maricotinha resolveu comprar um fogão a prazo e pagar em 6 prestações de 128. As prestações serão debitadas em sua conta. Qual é a multiplicação que melhor representa a dívida de dona Maricotinha? Então vamos lá. 6 prestações de quanto? Prestação é uma dívida. Então é 6 vezes menos 128. Vai descontar na conta dela R$ 128 em 6 meses. Quanto que dá isso, professor? Vamos aprender a fazer essa conta. No caso aqui é uma multiplicação, né? Você vai multiplicar 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então daria uma dívida de 700 e negativo. Mas a resposta seria o quê? Positiva aqui, que não precisa colocar. Letra C. Beleza? Deixa eu só... Nós já estamos próximos de finalizar. Só essa outra situação aí. Ó. Fernanda da Marinha do Brasil está lotada em um submarino. Numa determinada missão, o submarino submergiu. Submergir é afundar. Sub é abaixo, abaixo da água. Submergiu 150 metros em 3 etapas. Apresentando essa situação por operações matemáticas, cada etapa corresponde a quantos metros? Obviamente você sabe, 150 dividido por 3 dá 50. Mas você pode representar o quê? Submergiu 150, então é menos 150 dividido em 3 etapas. Isso vai dar cada etapa de 50 metros, só que de profundidade, então é negativo. Abaixo do nível do mar é negativo. Então a gente viu que tem situações reais em que a gente vai dividir número negativo por positivo, lembrando que o número, quando não tem, ele é positivo. Então, você pode resumir essas regrinhas assim, ó. Essas regras só valem, a primeira e a segunda vale para soma e adição e subtração. Essa vale para multiplicação e sinais iguais, o resultado será positivo. Positivo, lembrando que positivo é o sinal de mais. Se os sinais forem diferentes, o resultado será negativo, que é o sinal de menos. Por exemplo, ó, 5 vezes 3, que é vezes. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3 é 15. Sinais iguais vai dar positivo. Menos 5 vezes menos 3, sinais iguais. Vai dar positivo. 5 vezes 3 é 15. Divisão. Aqui, ó, divisão. 8 dividido para 4 é 2. Sinais iguais. Toda vez que os sinais forem iguais, o resultado será positivo. E se forem diferentes? Negativo. Um é positivo e o outro é negativo. Deu negativo. Um é negativo e o outro é positivo. Deu negativo. E faz a conta de multiplicar ou dividir. 5 vezes 3, 15. 20 dividido para 4 dá 5. Vamos fazer aqui alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Ó. Você tem lá mais 3 vezes menos 2. Sinais são iguais ou diferentes, pessoal? Diferente. Ó. Um é positivo e o outro é negativo. É mais 3 e menos 2. Está multiplicando. Sinais diferentes. Está aqui. Ó. Vai dar negativo. Então já sabe que a resposta vai dar menos. Faz a conta de vezes. 3 vezes 2, 6. Agora se fosse assim. Sinais são iguais ou diferentes? Iguais, ó, positivo e positivo. Então vai dar, ó, sinais iguais, dá mais. Faz a conta. Se fosse de menos, dividir.
Sinais aqui são iguais ou diferentes? Iguais, pessoal. Sinais iguais aqui em cima. Terceira regra, dá positivo. Então vai dar positivo. 8 dividido para 4, 2. Se fosse assim, sinais são iguais ou diferentes? Diferente, então vai dar negativo. 8 dividido para 8, 1. Né? Deixa eu só botar um pouco para o lado aqui para vocês. Então deu isso aí. Beleza? Então, ó, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês. Nossa aula está com 30 minutos, então não vou me estender mais. Vocês peguem, copiem esse conteúdo aí do vídeo no caderno, tá? Eu vou imprimir, vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios. Vocês vão tentar fazer o máximo que vocês conseguirem, tá? Aqueles que puderem imprimir, imprimam. Aqueles que não puderem, podem copiar no caderno. Copiem o conteúdo do vídeo no caderno, tá? Alguma parte está lá no artigo que eu vou disponibilizar, tá? Aproveitando, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Compartilhem, mas o mais importante é que vocês estudem e tentem fazer ao máximo, mesmo em meio a essa pandemia, à distância, não parem com os estudos de vocês, tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!